Porque hoje tem pregador novo, entendeu? E quem vai trazer a palavra hoje é o Espírito Santo, amém? E vai usar a vida do Rafael para isso, amém? Dá uma salva de palmas para Jesus pela vida do Rafael. E nós vamos orar por ele agora e pedir para Jesus tá dando graça para ele, né? Ele parar de tremer, de suar frio. Nós estamos em casa. Então vamos orar, feche seus olhos agora. Pai, nós te agradecemos muito pela vida do Rafael. Obrigado porque o Rafael é um homem de Deus e tem sido usado pelo Senhor para realizar a tua obra aqui nesse ministério, Senhor Deus. E nós amamos muito o Rafael e recebemos o Rafael agora como aquele enviado pelo Senhor Jesus para nos trazer a palavra do teu trono de graça, Senhor Deus, agora. Unja o Rafael, capacita, e que os lábios deles sejam portadores da palavra que vem do Senhor para nós agora. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Boa noite, igreja. Hoje nós vamos para Atos 16. Atos 16, 23. Nós vamos ler, eu não vou colocar um texto muito grande para não ficar extenso, então a gente vai ler a parte mais importante, depois eu vou explicar o que estava acontecendo aqui. Todo mundo achou? Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviram. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creiam no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e todos de sua casa. Irmãos, Paulo e Silas, eles estavam numa viagem missionária, andando de um lado para o outro, e o Espírito Santo, eles iam para um lugar, o Espírito Santo: "Não, para aí vocês não vão." E eles iam para outro lugar, para aí também não. Até que eles chegaram nessa região e foram a Filipos, e lá eles começaram a ministrar, e a palavra de Deus estava sendo pregada naquele lugar. E quando eles andavam pela rua, viam uma mulher gritando que atrás dele: "Esses são servos de Deus, e eles trazem a palavra de salvação." E com o passar dos dias, eles andando, e essa situação sempre se repetindo. E a palavra fala que Paulo ficou indignado. E Paulo ordenou que aquele espírito saísse daquela mulher. E o espírito imediatamente se retirou. Aquele demônio se retirou. Os donos não gostaram nem um pouco, porque ela era uma escrava e ela era usada para ganhar dinheiro. Ela fazia adivinhações.
E eles não gostaram nem um pouco daquilo. Então, todo o povo ali daquela região, que era a província da Grécia, se revoltaram, chamaram os mestres lá, que deram a punição para eles serem severamente açoitados. Apanharam muito, e depois foram jogados dentro da prisão. O que nós vamos ver hoje é sobre a vida do carcereiro. Como Deus agiu na vida do carcereiro. E quando o carcereiro teve nas mãos Paulo e Silas, foram dadas ordens expressas para ele, sobre o que Paulo e Silas tinham feito. Então ali ele recebeu uma informação. E na informação que ele recebeu dos mestres, daqueles que estavam prendendo Paulo e Silas, é que eles seguiam a um Deus e que estavam causando desordem naquele lugar, e que eles tinham que ficar presos. Eles tinham que permanecer presos e não podiam sair de forma nenhuma. Era uma ordem muito, muito severa nesse ponto, que eles não saíssem de lá. E tá baixo? Tá baixo? Ah. Não, mas daí eu chego mais perto aqui agora. É para quebrar o gelo. Toda vez a Dani briga comigo. Enfim. Então, o carcereiro tendo essas ordens, a gente vai dividir a caminhada cristã em algumas partes. E a primeira parte que a gente pode perceber da ótica do carcereiro para com Paulo e Silas, entendam bem, o que o carcereiro via em Paulo e o que o carcereiro via em Silas. O carcereiro via membros de uma igreja, pessoas que seguiam a um Deus, e aquilo não fez muita diferença na vida do carcereiro. Essa parte, essa fase da caminhada cristã, ela acontece com todos. Todos passam por essa fase. Um dia a gente se converte, a gente conhece o Senhor, e a gente começa a andar com o Senhor. Algumas coisas quase que automaticamente saem da nossa vida. Então, algumas práticas de pecado saem, algumas práticas que fazem parte da igreja entram na nossa vida. Então essa é a primeira parte. Eu não vou ficar muito nessa parte, porque eu creio que aqui eu estou falando com pessoas que já saíram desse patamar. É normal passar por essa fase, não é normal ficar nessa fase. Nós temos que amadurecer. Esse fim de semana eu tive com o Ricardo e a gente conversando sobre coisas de Deus e lembrando de algum tempo do discipulado de jovens, de coisas que a gente fazia, e a gente olhando assim e com certo arrependimento, remorso, né? Falando, nossa, a gente fazia isso? Fazia. A gente não tinha feito uma escolha. Mas chega uma outra parte que aí você faz uma escolha. O carcereiro começou a ver que Paulo e Silas, depois de terem apanhado muito, depois de estarem acorrentados dentro de uma prisão, por causa de um Deus, eles continuaram orando e buscando e cantando hinos de louvor a esse Deus. Essa é a segunda parte. Essa parte é a parte que a nossa igreja vive hoje. Irmãos, eu creio que não sou só eu, todos percebem isso. Hoje existe uma unção sobre essa igreja. Hoje existe uma unção sobre oração. Eu vou testemunhar da minha vida. Eu era uma pessoa que orava, mas eu não era uma pessoa que tinha disciplina em oração. Irmãos, como tem sido fácil para mim orar, por causa dessa unção. Eu sempre gostei muito da palavra e tive mais dificuldade com oração. Mas eu até comentei com algumas pessoas, hoje se eu não orar é como se eu acordar e não escovar o dente. Está faltando alguma coisa no meu dia. É necessário, no meu cotidiano hoje, a oração. E Paulo e Silas mostraram, através da sua vida, para aquele carcereiro, que eles buscavam um Deus, que a oração e a busca por um Deus era algo presente na vida deles. Mas não para aí, porque tem uma terceira fase.
A oração, ela faz algumas coisas nas nossas vidas. A oração nos liberta, ela arranca pecado, ela arranca a iniquidade, ela faz algumas mudanças dentro de nós que vêm da parte de Deus. Por exemplo, não só a oração. Quando eu digo aqui da oração, eu quero dizer práticas espirituais. Tanto a leitura da palavra, como a oração, a oração em línguas, o jejum, a adoração. A oração em línguas. Quem tem a prática de orar em línguas, quem ora todos os dias, mais de 1 hora por dia em línguas, percebe uma coisa na vida. Você tem uma prática, às vezes, inconsciente, pecaminosa. Com oração em língua você vai pecar, vem um freio e não te deixa pecar. Ele te inibe, ele te segura, ela te firma. Então, todas as práticas espirituais, elas têm uma importância para formar o cristão que Deus quer que você seja. Então agora a gente vem para a terceira fase. Quando eles estavam orando, veio um terremoto. Eu imagino que um baita de um terremoto, porque isso era mais de meia-noite. Abriram todas as portas da prisão. E o carcereiro, que tinha sido dado a ele uma tarefa, uma missão, de não deixar eles fugirem, viu as portas abertas. E certamente um homem muito honrado, um homem de confiança, é claro, porque se não fosse de confiança não teria tido tal responsabilidade sobre esses presos. E ele estava vendo, irmãos, no momento do terremoto ele estava dormindo, mas antes, quando ele foi prender Paulo, quando ele foi prender Silas, não houve resistência da parte deles. Quando eles estavam presos, eles tiveram um ótimo comportamento e não reclamaram, e foram bondosos com os outros. E no momento que houve o terremoto, em que eles poderiam fugir, eles não fugiram. A porta se abriu, o carcereiro ia se matar, e Paulo gritou, falou, não faça isso, não faça isso. Paulo abriu mão de algo que ele podia fazer. E dessas 3 partes, dessas 3 fases, onde Deus quer nos levar através da oração e através das práticas espirituais, é para a terceira parte. Deus quer construir em nós santidade. Deus quer construir em nós um caráter. Porque quando eles podiam fugir e não o fizeram, aí sim o carcereiro se converteu. Aí sim, vocês imaginam, alguém que é mandado a cuidar de alguém, como sendo alguém perigoso para aquela região. No fim da história, ele correu. Ele pediu luz, porque estava tudo escuro. E aí ele pediu uma luz. Quando ele conseguiu ver Paulo, ele saiu correndo e se prostrou diante de Paulo. E falou assim, Paulo, eu tenho visto você, e eu quero esse Deus. Irmãos, eu não estou falando de ministério. Eu não estou falando de que o que esses passos têm que fazer em você é te dar um ministério. Porque ministério é muito pouco, ministério é título. O que a sua busca com Deus, o que a oração e o que a meditação na palavra tem que produzir em você é um caráter parecido com o de Jesus Cristo. O que a oração, o que esse mover, essa unção que está sobre essa igreja tem que produzir sobre nós é um caráter. É um novo comportamento. E quando o carcereiro viu aquilo na vida de Paulo, ele falou assim, Paulo, eu quero esse Deus seu. Porque, cara, eu não achei defeito na sua vida. Você está aqui preso, você está buscando. A hora que você pode fugir, você não foge. Então é isso que faz diferença. A gente pode ver outra pessoa que passou por essas 3 fases, foi Abraão. Lá em Tiago 2. Eu acho que não precisa abrir não, acho que eu acho aqui rapidinho e leio, é só um versículo. Tiago 2, 23, se alguém quiser abrir também. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus.
Irmãos, como eu li, como eu reli, como eu fiquei em cima desse texto. Porque um dia eu estava aqui orando e eu gosto muito da palavra. Eu gosto da palavra. E eu estava orando e muitas vezes eu gosto de ler um versículo e orar em cima, declarando aquele versículo. E Deus me deu uma revelação tremenda sobre isso. E eu pesquisei sobre esse texto e troquei algumas palavras para que a gente entenda melhor o que Tiago está falando aqui. Aqui está escrito assim: Abraão creu em Deus. Creu, no grego, traduzindo, pode ser traduzido para confiou. Abraão confiou em Deus. Isso lhe foi creditado como justiça. Creditado pode ser como colocado, somado. E justiça como caráter. A fé que Abraão tinha, a confiança que ele tinha em Deus, gerou nele um caráter. E aí, a parte que eu mais gosto, é onde a gente vai chegar. Abraão foi conhecido amigo de Deus. E eu tinha parado, eu li e falei, não, é isso que eu tenho para a igreja. É isso que o Espírito tem para a igreja. E daí eu fui ver a palavra amigo, a definição da palavra amigo. E uma das características do amigo é que o amigo é altruísta. Quem sabe o que significa essa palavra, altruísta? Altruísmo é o oposto de egoísmo. O egoísta quer tudo para si. O altruísta deixa os seus interesses para colocar primeiro o interesse do próximo. Esse é o altruísta. Ele quer primeiro o interesse do outro. Então, amizade é assim. Quem tem um amigo de verdade, ele é altruísta. É ou não é? Uma pessoa que você ama, a sua esposa, quem é casado. Às vezes você perde a paciência, mas você fica quieto para não ofendê-la e coloca primeiro o interesse dela no lugar do seu. Quem foi a pessoa mais altruísta que já pisou nessa terra? Jesus. Jesus foi a pessoa mais altruísta. Jesus, sendo Deus, não levou isso em consideração e se tornou servo. E tem um texto, a gente pode abrir lá em João 15. João 15, 13, eu não estou enganado. A gente vai entender um pouco. Irmãos, esse aqui é um texto que não precisa pregar. Não precisa falar nada dele, ele já fala por si. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Quem dá a sua vida pelos seus amigos? Jesus deu a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Irmãos, aqui agora eu quero entrar em outra chave espiritual. A leitura da palavra.
Irmãos, nós não seremos um filho de Deus, nós não seremos um cristão aperfeiçoado se nós não conhecermos a palavra de Deus. Tem um livro, eu li isso em um livro, que dizia que no túmulo de uma mulher estava escrito assim: ninguém amou mais os gorilas. O que isso tem a ver? Aí você vai entender a história da mulher. Ela fez uma viagem para a África, num safari, se eu não estou enganado, no Congo. Junto com alguns ambientalistas, ela subiu até uma montanha, e lá ela conheceu os gorilas. E ela gostou muito de ver o modo de vida daqueles macacos, e como eles interagiam, e se interessou por aquilo. E ela começou a estudá-los, e voltou para o Congo, e repetidas vezes, até que ela se mudou para lá. Ela é responsável por mudar a visão que o mundo tinha do gorila, do King Kong. Ela mostrou para o mundo que os gorilas eram animais extremamente sociáveis e tal. E no fim da vida, ela estava morando num casebre de tábua, na montanha, para continuar estudando os gorilas, e foi assassinada por caçadores ilegais. Por que eu estou contando essa história? Ela não conhecia os gorilas, e ela não os amava. E essa palavra eu falei muitas vezes de amor. E como é que eu e você, nós vamos amar a Deus, nós vamos nos entregar a Deus, se nós não conhecemos através da palavra? Irmãos, vou falar de uma coisa que eu tenho autoridade. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu me apaixono por Jesus. Quanto mais eu leio isso aqui, mais eu me apaixono por Jesus. Sabe, eu estava comentando isso com o Ricardo também. Eu vou lá no Antigo Testamento e leio o que aqueles homens, os heróis da fé fizeram, e acho aquilo tremendo. Daí vou lá para as cartas e vejo a ação do Espírito Santo na igreja primitiva. Paulo, Timóteo, Tiago, João, homens espetaculares. Mas quando você para e vai ler Evangelho, você vai ler a vida de Jesus, é diferente. É diferente, Jesus é diferente. O nível de comprometimento, o nível de santidade, o nível é outra coisa. Irmãos, não tem como a gente amar a Deus se não for através da palavra. Voltando à santidade e concluindo agora, que o que eu creio é que esse mover que hoje a igreja vive, ele é para nos transformar em pessoas melhores. É através do conhecimento, é através da busca, é através da intimidade. Porque quando a gente vê João falando, um dos primeiros textos que me chocou na Bíblia, foi quando João falou assim: amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Eu falei, João é louco. Como obedecer a Deus não é difícil. E aí depois ele fala assim: para aquele que é filho de Deus, para aquele que conhece Ele, isso não é difícil. Para quem conhece a Deus, isso não é difícil. Então, irmãos, isso que nós estamos vivendo é para produzir em nós pessoas melhores. O avivamento do Senhor, ele parte da oração, ele parte da leitura, mas o que ele vai produzir em nós é caráter. É um caráter cristão. E esse caráter é o que transforma. Muitas vezes a gente vê um marido e fala assim: mas a minha esposa não converte. E a palavra assegura que a esposa é santificada pela convivência com o marido. Mas como ela é santificada se o marido não tem santidade?
Sabe, como que você vai fazer diferença no seu discipulado? Como você vai fazer diferença no seu trabalho? Como você vai fazer diferença aqui na igreja? Se você não é santificado, se você não é transformado por essa palavra. Então, irmãos, o que parte de nós é só uma coisa, uma escolha. Nós só temos que escolher buscar a Deus, nos entregar a Ele e buscar a santidade que está escrita aqui. Amém, irmãos? Amém. É isso. Amém, irmãos. Glória a Deus. O mover de oração vai produzir caráter cristão em nós. Amém? Me marcou isso aí. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, e nós vamos orar. E vamos agradecer a Deus.